Olá, deixa eu derramar algo sobre a tua vida. Vamos lá, a paz do Senhor Jesus. Você tá bem? Eu espero que sim. Se não estiver bem, não se preocupe, porque você vai melhorar até o final desse devocional. Hoje eu tenho uma chave poderosa que diz assim: quando o céu responde à terra. Gente, quando o céu responde à terra. Quando o céu responde, eu e você. Nosso texto base de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, que diz assim, vamos ler juntos? Você vai ver que tem muita coisa boa aqui que vai falar o seu coração. Diz assim: mas você, tá bom? Quando orares, entra no teu quarto, olha lá, hein? E fechando a porta, olha a porta fechada aí. Ora, teu pai, você tem um pai, você não é órfão, que está em secreto. E teu pai, que te vê, você é vista, e secretamente te responderá. Quanta coisa poderosa num pequeno versículo. Gente, a Bíblia é um livro fascinante. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com seu pai. A Bíblia está nos dizendo que você tem um pai. Eu não sei quanto conturbada tem sido a tua relação com o teu pai, ou foi, ou é, mas você tem um pai celestial, que é perfeito, que não falha, que não erra e que não vai te decepcionar. Confia em mim, confia na palavra de Deus, confia no que eu tô te dizendo. Você precisa entender a tua identidade de filha. Isso aí é a base, tá bom? É a base para você ter uma vida vitoriosa, uma vida grandiosa diante de Deus. Quando você entende sua identidade de filha amada. A Bíblia tá nos dizendo, né, gente? Não é, Marcela? O teu pai, que te vê em secreto, ele te vê, você é visto. E teu pai secretamente te recompensará. Eu quero te falar, hoje eu quero conversar com você sobre o poder da oração, o poder dos joelhos que se dobram. Nós vamos fazer uma oração agora no início e nós vamos entrar para esse devocional poderoso. Senhor Jesus, eu quero pedir, Senhor, a Ti, meu Pai. O Ramanai de canto, Ramanto Niki Aramandarábia. Que o Senhor repreenda todo impedimento, toda barreira, toda seta, todo demônio, Senhor, que tenta nos impedir de ouvir, nos impedir de ver, nos impedir de aprender da Tua palavra. Eu te convido que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com a Tua igreja, com a igreja do Senhor. Nós somos igreja, nós somos povo eleito do Senhor. Vem comigo. A primeira história que eu vou contar para vocês, real, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é real e ela se renova a cada amanhecer. A cada vez que eu leio, é como se eu nunca tivesse lido. Eu falo, meu Deus, como eu não tinha visto isso antes. Eu quero te contar a história de dois homens chamados Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles repreenderam um espírito imundo de uma jovem. E esse espírito era um espírito de adivinhação. E os seus senhores ganhavam dinheiro com ela, e eles ficaram indignados. E eles denunciaram Paulo e Silas. Eles estavam fazendo uma coisa boa diante de Deus, eles estavam libertando uma jovem, que era uma escrava, que servia como uma adivinha, e eles foram encarcerados. Não só isso, eles foram espancados também. E quando eles estão lá no cárcere, eles tomam uma atitude que muitas vezes eu e você não tomamos quando a gente está diante dos cárceres da nossa vida. Todo mundo enfrenta algum cárcere em algum momento da vida. Eles estavam lá e eles tomaram uma atitude. Nós vamos orar, nós vamos louvar. Gente, talvez hoje seja o que tu precisa fazer. O poder da oração e do louvor. Enquanto um orava, o outro louvava. Na mistura do louvor e da oração, uma atmosfera espiritual tomou aquele lugar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que as portas foram abertas. Louvor e oração. Abre portas. É a palavra que está ensinando pra gente.
Talvez você esteja hoje com portas fechadas que não são para a glória de Deus, porque tem algumas que são, e você esteja sem entender. Adore e ore, adore e ore. Marcela, é difícil? É claro que vai ser. Enquanto você ora e adora, as portas são abertas, as cadeias são quebradas. Imagina as correntes rompendo, um terremoto veio sobre aquele lugar. Eu creio que se você se posicionar, orando e louvando, orando e louvando. Salmo 126, andando e chorando, só não para de andar. Olha o movimento no mundo espiritual. Enquanto eles faziam isso, as cadeias foram quebradas. Então, a primeira chave aqui que eu te ensino, o poder da oração e do jejum. Portas são abertas e cadeias são quebradas, em nome do Senhor Jesus. A segunda porta que eu quero te contar, quero abrir para você nessa noite, é a história da rainha Esther. Esther, ela era uma órfã, olha aí. Porém, a sorte dela foi mudada. Ela se transformou numa rainha. Eu não vou entrar nos detalhes da história, mas veio um decreto sobre o povo judeu. Ela era uma judia. O nome dela, na verdade, era Hadassah. O nome dela foi mudado porque ela foi levada para dentro de um reino que não era um reino judeu. E lá, ela se posiciona com elegância, com sabedoria, ela sabe se portar. Olha só como é que Deus faz. O terreno já é preparado para ela ser eleita rainha, porque ela soube se colocar na posição de ser uma rainha. Se coloque na posição de... Diga que você já é, haja como se você já fosse. Traz à existência aquilo que ainda não existe. Esther se coloca na posição, ela é eleita rainha, ela se casa com o rei e através do posicionamento dela, aquele decreto é modificado. Olha só o que acontece. Vem o decreto sobre o povo judeu. Um decreto do rei não tem mudança. Quando o rei carimba o anel dele lá, ó, não tem mais o que fazer, tá bom? Não dá pra rasgar, falar, ó, foi anulado. Não é assim que funciona. Então ela fez o quê? Povo judeu, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um jejum de 3 dias. Jejum quebra cadeia, gente. Você não pode fazer um jejum de qualquer jeito, tá? Não adianta você agora sair correndo e falar, vou ficar 3 dias sem comer. Não é assim que funciona. Jejum a gente precisa saber entrar, inclusive saber sair. Alimentos certos, hidratação, tá bem equilibrado, se você toma algum medicamento, mas você pode fazer pequenos jejuns, você pode começar a romper. Faço 3 horas de jejum, faço 6, faço de meia-noite até meio-dia e faço uma oração na madrugada às 3 da manhã no meio desse jejum. Bebendo água somente, um chá sem açúcar. Deus vai te dar estratégia, mas o que eu quero te dar? Essa chave poderosa, o jejum, ele quebra a cadeia, tá? Ele muda decreto, ele transforma, ele dá estratégia para você vencer um decreto. O decreto não podia ser modificado. Mas o rei deu a chance do povo judeu se defender. E aquilo ali reduziu muito o dano que aconteceria. Então, assim, 3 chaves. Oração, louvor e jejum. Quero te contar mais uma chave, gente. A importância da gente orar. Existia um homem na Bíblia chamado Lázaro. E ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Lázaro era um amigo de Jesus. Eu tenho falado muito sobre a questão de amizade. E as pessoas, assim, eu tenho recebido várias mensagens sobre as pessoas não desejarem ter conexão umas com as outras, por decepção. Gente, quem fala com vocês é alguém que já foi traída por amizade milhões de vezes. Pessoas que eu ajudei, assim, que eu acho que eu nunca nem fiz pela minha família, eu fiz pelo ser humano e fui apunhalada. Mas eu tô aqui, gente, olha eu aqui, tem vida aqui, eu tô viva, sabe por quê? Porque eu tô ligada no céu, sabe? O que passou, passou. Eu olho e falo assim, Senhor, pobre e coitados. Eu olho como Jesus olharia, eu tenho misericórdia, eu falo, Senhor, tem de misericórdia. Porque a falta de sabedoria, às vezes até a falta de Bíblia, leva as pessoas a tanta ignorância, a tanta inveja, é uma coisa terrível. Mas, gente, a gente tem que pensar que tem gente boa no mundo. Tem gente legal, tem gente inteligente, tem gente que quer fazer conexão boa com você. Jesus tinha amigos, Lázaro, Maria e Marta. E Lázaro morre. E aí as irmãs mandam avisar Jesus.
Gente, só que Jesus só chega depois de 4 dias. Talvez você já mandou avisar Jesus alguma coisa. Talvez seja o teu casamento, talvez seja um emprego, uma porta que se fechou hoje. Talvez seja uma enfermidade que você está há tempos ó, lutando contra ela. Que você fala, Senhor, eu já não sei mais o que eu vou fazer. Eu já fui no médico, já fiz exame e os sintomas estão aqui. E você já mandou avisar Jesus. Você já fez campanha, você já jejuou, você já fez propósito e você não está vendo resposta. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus não chega atrasado. Maria e Marta acharam que ele estava atrasado. Senhor, não adianta mais. Talvez tu esteja falando assim, mas eu já mandei avisar para ele e até agora nada. Eu acho que não vai dar mais tempo. Ei, ele vai chegar na hora certa. Se você entregou, se você confiou, se você tem uma aliança com ele, assim como Lázaro, a Marta e a Maria, confia. Confia, ele vai chegar. E Jesus chega. E sabe o que me toca nessa passagem? Essa passagem ela é muito profunda. Quando Jesus chega, uma das irmãs vem correndo desesperada e fala assim, Senhor, mestre, é tarde, não tem mais nada para fazer. Ele já tá morto, já tem vários dias, não tem o que fazer, já se passou de 4 dias. Já não dá para fazer mais nada. Sabe o que Jesus faz? Chora. Gente, Jesus chorou. E sabe o que eu quero te dizer? Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com as tuas lágrimas. Ele se importa. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu sou distraída. E eu perdi a minha bolsa. Eu perdi a minha bolsa dentro de casa. Meu marido no carro, buzinando, meu filho me gritando, a gente estava super atrasado e eu comecei a procurar, eu não achava minha bolsa em lugar nenhum. E aí eu parei na sala, na minha casa, botei a mão assim no peito e falei assim, Senhor, me ajuda, onde que tá essa bolsa? Nitidamente eu escutei Deus falando comigo assim, está no quarto, na cômoda branca, embaixo do casaco preto. Quando eu escutei aquilo, eu falei assim, gente, ou eu tô ficando muito louca, ou Deus falou comigo. E eu fui lá no quarto e a minha bolsa estava exatamente onde Deus me direcionou. E eu já até preguei sobre isso. Deus se importa com as suas bolsas perdidas. Aleluia, glória a Deus. Talvez você pense como Marta e Maria, já é tarde, eu já mandei avisar, mas ele não veio. Gente, ele vai chegar na hora certa. Jesus chora e o que ele faz? Ele ora ao Pai, ele ora a Deus. Gente, Jesus orou e a gente quer viver uma vida sem oração. Como, gente, você vai ter porta aberta se você não orar? Eu te pergunto, não existe. Não existe destravamento de vida sem oração. Jesus então ora e Lázaro... E aí olha só que coisa forte isso. Ele fala assim, tira a pedra. O que é para você fazer, ele vai mandar você fazer. Remova a pedra. Tem uma passagem onde é cobrado impostos. E aí Jesus, né? Ó, Senhor, Jesus, estão cobrando aqui imposto da gente. Jesus fala assim, Pedro, lança a rede, lança a vara de pesca e vai vir a resposta. Quando Pedro lança a vara, ele pesca um peixe. Dentro da boca do peixe tinha a moeda que era o valor suficiente para pagar o imposto. Gente, não me pergunta, Deus é assim. Ele é criativo ao extremo. Ele tem uma criatividade, ele bota o homem para movimentar. Tira a pedra, lança a rede, lança a varinha de pesca. Jesus não podia ter colocado a mão no bolso, ter dado a moeda na mão dele? Ou simplesmente fala, não vamos pagar nada, eu sou Jesus? Não, gente. Ele dá a chave certa para Pedro se mover. Deus está te dando hoje a chave certa para você virar esse cativeiro que você está vivendo. E eu quero declarar isso. Eu quero declarar e profetizar isso sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então, olha lá, hein? Oração, louvor, Paulo e Silas, Esther, o jejum que fez o decreto ser cancelado ali, deu estrutura para a defesa, para aquele decreto perder a força. E Jesus nos ensina aqui a orar. Gente, vocês entendem como isso é forte, como isso é poderoso?
Uma oração, ela tem o poder de modificar situações aqui na Terra. E eu poderia aqui ficar, ó, longo tempo contando para vocês várias histórias. Tem um homem na Bíblia que ele recebeu um decreto de morte, ele vira para a parede, fecha os olhos e faz uma oração. Enquanto ele ora, o profeta que profetizou para ele, né, guiado por Deus, ele tá indo. No caminho, ele não foi embora, ele nem saiu. Deus falou assim, volta, porque eu ouvi a oração dele e eu tô acrescentando mais 15 anos de vida a ele. Entende, gente, que às vezes o nosso milagre, ele tá uma oração de distância. Não invalida a tua oração. É claro que você pode pedir sim para alguém que você tenha carinho, que você tenha respeito, que você tenha reverência, que você possa pedir para orar por você. Né? Ter pessoas intercessores aqui atrás, isso muda muito a história da gente. Mas entenda que você tem acesso. Você hoje, como a rainha Esther, pode ir diante do rei, porque eu creio, eu quero declarar que o rei vai levantar o cedro para você. Eu creio que o cedro será levantado e você terá acesso à mesa do rei. Você terá acesso à história ali do povo foi mudada, gente, do povo judeu por causa de um posicionamento. Posição, jejum, oração, louvor, clamor. O teu milagre, ele pode estar uma oração de distância e eu quero que você reflita o quanto você tem orado, porque a gente às vezes se acomoda no meio das demandas do dia, das lutas, dos desafios. Existe um estudo científico, eu vi 2 estudos científicos em 2 faculdades americanas, eu não recordo o nome delas, mas se você jogar na internet você vai achar. Fala sobre pessoas que oram têm menos ansiedade. Pessoas que oram, o cérebro de uma pessoa que ora, gente, ele é modificado. Ele é um cérebro mais saudável. Vamos orar, vamos declarar. Eu tenho tantas e tantas orações respondidas, decretos que vieram sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família e foram modificados pelo poder da oração. Eu quero declarar sobre a tua vida sorte mudada. Eu quero declarar sobre a tua vida boas notícias. Eu quero que você tire um tempo de oração. Eu quero que você tire um tempo de oração para você cuidar do teu coração. Enquanto você ora, você está cuidando de você. Então, assim, o que eu quero propor para você? Você criar um diário de oração. Por exemplo, nas segundas-feiras, eu vou ter como meta, eu vou orar por tudo, mas eu vou ter como foco orar pela minha família. Por exemplo, pelo meu marido, ou pelo meu futuro marido, ou pela minha esposa, pela minha futura esposa. Na terça, eu vou orar pela minha vida profissional, pelos meus projetos, pelos meus sonhos, pelo meu estudo. Eu vou focar na minha vida profissional. Na quarta-feira eu vou orar pelos meus filhos, filhos que eu já tenho, filhos que ainda estão por vir, porque às vezes estou falando com alguém que não tem filhos ainda. Eu não sei qual o decreto que tu recebeu sobre a tua vida, mas eu creio num Deus que muda a história, assim como ele fez com Ana. Eu poderia falar dela, a oração dela, gente, era uma oração de alguém que tá com a alma tão abatida que o profeta achou que ela estava embriagada, porque ela estava com muita dor na alma dela. Você já orou com muita dor na alma? Eu já orei. Tanta dor que você não tem força nem para falar direito. E a sorte dela foi modificada. Então eu não sei, né, o cenário que você está vivendo, mas se enquadre assim. Tira a segunda para você orar por coisas específicas, sabe? Cada dia da semana você vai orando por uma coisa específica. E quando você vê, aquilo já virou uma rotina na tua vida. Eu tenho um grupo de oração que eu tô no decorrer do dia, eu pego ali, gravo uma oração, é uma maneira de centralizar até minha mente, né? Porque você tá gravando, você tá dividindo a tua oração com amigos, e aí a gente, quando eu vejo, eu tô recebendo uma oração de uma amiga intercedendo por mim, e eu tô orando por ela, e ó, a gente tá vendo a atmosfera sendo modificada. Faça sempre um jejum, mesmo que você não consiga fazer jejuns imensos, né? Aquela jejum de vários dias, faça pequenos, mas vai rompendo. É melhor obedecer do que sacrificar. Gente, louvor. Eu tô apaixonada num salmo que eu recebi de uma amiga.
de um louvor, na verdade, que é do Salmo 126. Você bota lá assim, louvor, Salmo 126. Eu vou mandar pro pessoal que tá na minha lista de transmissão, tá bom? Pra vocês ouvirem. Mas quem não tá aqui no YouTube, bota lá. Gente, que louvor! Que louvor maravilhoso. Ele te traz um ânimo. Você vai arrumar a casa, você coloca ele. Você vai andar na rua, você coloca. Vai ouvindo, vai adorando. Vai declarando como se aquelas coisas que esse louvor declara já tivesse acontecendo com você. Sabe? Começa a trazer à existência aquilo que ainda não existe. Começa a se ver como você quer ser, sabe? Começa a acreditar que vai mudar. Sabe? Se você tá passando por uma enfermidade, pega uma foto sua sarada, uma foto que você tava sarado, que você tava bem, e você vai todo dia olhar para essa foto e você vai declarar em nome de Jesus. Ah, Marcela, eu não acredito nessas coisas. Gente, você tá atraindo para você a bênção. Senhor, eu quero declarar, eu sou saudável. Senhor, visita todas as minhas células do meu corpo. Eu declaro vida, eu declaro saúde, eu declaro abundância sobre a minha vida. Se você tem uma... Gente, tem um livro. Eu não lembro o nome dele exato, mas eu acho que é O Poder da Oração. É de um pastor chamado Po Yong-cho. Não sei se estou falando o nome dele certo. Ele anotava as coisas que ele queria. E ele simplesmente foi um dos maiores pastores da história. Depois você pesquisa o nome dele. Po Yong-cho. Não sei se estou pronunciando certo. Ele anotava o que ele queria. Então traz à existência aquilo que ainda não existe. Começa a declarar. Talvez hoje você esteja lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37, o profeta entra e ele tá num vale de ossos secos. Só tem osso, não tem mais nada. E Deus fala assim, o que você tá vendo? Ele fala assim, eu tô vendo norte, né? Tô vendo só osso seco. E ele fala assim, você acredita que sobre a minha palavra esses ossos podem ressuscitar? Ele fala, se tu diz. E ele começa a declarar vida sobre ossos secos. E é isso que a gente vai fazer agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar vida sobre esses ossos secos. Eu já consigo ouvir no mundo espiritual, esses ossos batendo, ó, e tomando, Senhor, vida. Eu já vejo nervo, eu já vejo músculo, eu já vejo carne, eu já vejo pele, eu já vejo, Senhor, um grande exército. E agora eu vejo, Senhor, o teu espírito, como tá lá em Ezequiel 37, o teu espírito veio sobre esse exército. Aleluia! Eu sinto ó, o calor do Espírito neste lugar. Eu sinto o meu corpo se aquecendo pelo Espírito Santo de Deus. Acredite, acredite, acredite. Deus muda cenários, muda sorte. Deus mudou a sorte de Jó. Sabe quando, gente, que Deus mudou a sorte dele? A palavra dele nos diz, quando ele orava pelos seus amigos. Ore por mim. Ore pela minha família, ore pelos seus amigos. Oração tem poder. Oração muda sorte, muda história, muda trajetória. Eu sempre falo, a igreja ela é um ambiente espiritual. Palavras dentro da igreja são decretos. E decretos mudam histórias. Eu quero decretar sobre a minha vida e sobre a tua vida um encontro real com o Espírito Santo de Deus. O Senhor é fiel, Ele é justo, Ele muda o cenário. Eu não tô te prometendo uma vida plena, sem tristezas, não. Eu tô te prometendo um colo de um pai. Eu tô te prometendo um socorro do alto. Eu tô te prometendo provisão, porque Deus dá provisão a gente. Ele provê. Vai lá, ó. Joga lá que você vai pegar dentro do peixe a moeda. Faz tua parte que eu faço a minha. Tinha uma multidão faminta. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele levantou, apresentou a Deus e aqueles pães e peixes foram multiplicados. Apresenta ao Pai hoje a tua petição. Apresenta hoje a porta fechada. Apresenta ao Pai. Ele tem mudança de chave. Era isso que eu tinha para derramar sobre a sua vida. Eu creio que... Vamos lá ler o Salmo 126, gente. Vamos ler. Senti no meu coração.
Aleluia, Espírito vem sobre nós. Pega lá tua Bíblia, já fica com a tua Bíblia na mão. Eu amo a palavra do Senhor, eu amo a Bíblia. Eu amo falar do amor de Jesus. Eu creio. Eu tô sempre esperando notícia boa, em nome de Jesus. Olha só que lindo, gente. Vamos ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, você vai sair do cativeiro, em nome de Jesus. Os que voltaram de Sião, estávamos como quem sonha. Faz tempo que tu não fica como quem sonha, né? Ai, você vai ficar como quem sonha. Gente, a pessoa que sonha, ela fica ali, né? Meio apaixonada, né? Então, nossa boca se encheu de riso. Vai rindo, vai sorrindo, vai declarando, as cadeias vão cair, em nome de Jesus. E a nossa língua se encheu de cântico. Olha aí o poder do louvor, ó. E dizia entre as nações: vão dizer a teu respeito, grandes coisas fez o Senhor por ela. Grandes coisas fez o Senhor por ele. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fará o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ó Senhor, traz-nos de outra vez dos cativeiros, como as correntes das águas do sul do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, ó, e chorando. Ainda que tu esteja chorando, continua andando. Não para, não. Nem olha pra trás igual a mulher de Ló pra tu virar estátua de sal, tá? Trazendo consigo seus molhos. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Recebe essa palavra, ela veio do coração de Deus. Eu pedi ao Senhor algo para eu derramar sobre você. Não te esqueça, vista, cuidado, cuidada, amado e amada. É a palavra do Senhor que nos diz isso, não é a Marcela, é a palavra de Deus. Que tu tenha um dia, uma noite, uma tarde, uma madrugada abençoada. Creia, tá? Creia e anota isso. Vão vir boas notícias. Oração, louvor, jejum, apresentar ao Pai e crer que a tua vitória já chegou. Traz à existência aquilo que não existe. Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te firme, andando e chorando, porque a luz vai brilhar no teu caminho. É sobre isso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Muito obrigado, tá? Por ter ficado até aqui comigo. Quero te pedir, curte. Se foi relevante pra você, você sabe que esse vídeo vai falar o coração de alguém, encaminha pra essa pessoa. Se inscreve no meu canal. Aqui não é sobre likes, não é sobre dinheiro. É sobre Jesus. É sobre derramar. É sobre te ajudar a encontrar o caminho que um dia eu encontrei. É tão bom, gente, a gente ter Jesus na nossa vida. É tão bom a gente ter um pai pra gente chamar de pai amado e ser chamada de filha. É um privilégio. Vem comigo. Talvez você tá com teu coração meio duvidoso. Ergue a tua mão onde você tá. Diz assim, aí fala o teu nome, Marcela, falando o meu. Te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Muda a minha vida, muda a minha sorte, transforma a minha casa e a minha família. Vem, faz morada aqui dentro de mim. Eu te entrego a minha vida nesta hora. E após isso, você tenha certeza que cadeias serão quebradas. Pode ter certeza disso. Busca alguém para te acompanhar, um pastor, um homem de Deus, para te guiar, uma pastora, uma pessoa para estar contigo nessa jornada, tá bom? Busca uma igreja, viva tudo que Deus tem planejado, tudo que Deus tem preparado para tua vida. Esse livro aqui, ó, tem saúde, tem vida, tem alegria, tem paz, tem cura, tem transformação. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Que Deus continue falando grandemente ao teu coração, como falou ao meu. Amém, aleluia. Deus abençoe.